Olá pessoal, meu nome é Jonas Nascimento, eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o que é memória, seus tipos, hierarquias e funções. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que é, para que serve e como funciona. O que é a memória? A memória é um circuito eletrônico com compartimentos que guardam dados, no caso informações temporárias ou permanentemente para serem processadas com outros elementos do computador. São instruções gerais para o funcionamento das máquinas, sistemas operacionais, aplicativos, arquivos, enfim, toda atividade executada no computador. As memórias são responsáveis pelo armazenamento de dados e instruções em forma de sinais digitais em computadores. Para que o processador possa executar suas tarefas, ele busca na memória todas as informações necessárias ao processamento. Existem dois tipos de memória, a RAM e a ROM. Memória RAM. A memória RAM é a sigla para Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Este possibilita a leitura, gravação e regravação de dados. Quando desligamos o computador, porém, este tipo de memória perde todos os dados. Os computadores pessoais têm a memória RAM em forma de pentes, que contém pequenos circuitos com diferentes capacidades. Para simplificar a lógica por trás da função da memória RAM, é possível fazer uma analogia com uma mesa de estudos, onde se reúne todo o material necessário para realizar os deveres de casa, como canetas, lápis, cadernos e livros. Os materiais seriam os arquivos e a memória RAM a mesa, onde tudo se reúne e o trabalho é feito. Memória ROM. A ROM significa Read Only Memory, que é memória somente de leitura, de modo que as informações são gravadas uma única vez pelo fabricante e não podem mais ser apagadas ou alteradas, apenas acessadas. A BIOS do computador, por exemplo, é uma memória ROM, pois ela fica responsável por carregar as configurações básicas antes de inicializar o sistema operacional, verificando todos os componentes para só então iniciar o HD, que acordará o computador. Em outras palavras, essa memória é pré-programada para se adequar ao hardware, sendo frequentemente usada para controlar funções essenciais para a utilidade do dispositivo e que geralmente não precisa de modificação ou personalização. Normalmente, a ROM é utilizada para armazenar firmwares, pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas do dispositivo. Na ROM de uma calculadora, por exemplo, podemos encontrar as rotinas matemáticas que o estudante pode realizar ao usá-la. Já no caso de celulares, normalmente as ROMs carregam o sistema operacional e os softwares básicos do aparelho. Vou falar agora um pouco sobre hierarquia de memória. O termo hierarquia de memória se refere à classificação de tipos de memória em função de desempenho. Essa classificação geralmente segue duas dimensões: o tamanho, capacidade e velocidade de acesso. O conceito de hierarquia de memória fornece uma visão do custo, desempenho e capacidade das memórias. Como você pode ver na base da pirâmide, tem-se as memórias de baixo custo, maior capacidade de armazenamento e menor desempenho. Já no topo da pirâmide, tem-se as memórias de maior custo, que é a menor capacidade de armazenamento e maior desempenho. Já os seus elementos, nós temos o registrador, que é a memória temporária usada pelo processador no processamento das instruções. Temos a EPROM, que no caso é a ROM, que ela é a memória onde se guarda as instruções de inicialização dos computadores, como por exemplo a BIOS. Temos a cache, que armazena parte da memória principal que são usadas frequentemente pelos programas. Temos a memória principal, no caso seria a RAM, é a memória de armazenamento temporário. É diretamente endereçável pelo processador. Este tipo de memória reúne todas as memórias às quais o processador consegue acessar diretamente e realizar um endereçamento, que consiste de endereçar as diferentes posições que existem dentro de um banco de memórias, para ler os dados nela gravados ou apagá-los ou armazenar outros. O papel desse tipo de memória é de guardar informações que são usadas pelo sistema operacional, pelos aplicativos e até mesmo pelos próprios trechos de programação do sistema operacional, ou firmware, e aplicativos que estão sendo utilizados no momento, bem como outros dados necessários para que o sistema como um todo funcione. Já a memória secundária é uma memória de armazenamento permanente.
As memórias classificadas como secundárias também desempenham um papel fundamental na maior parte dos sistemas dos quais eles fazem parte. Esse grupo também costuma ser referenciado como sendo das memórias de armazenamento em massa, visto que geralmente são destinadas a guardar grandes volumes de informação. Normalmente é onde ficam armazenados os sistemas operacionais, como Windows, Linux, Android, Mac, iOS, etc. Como também os programas e aplicativos e dados dos usuários, que são arquivos de texto, planilha, fotos, vídeos, músicas, etc. Os mais conhecidos representantes deste tipo de memória são o HD, o SSD, a mídia de Blu-ray, o pendrive, o cartão microSD e etc.